Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. América Latina tiene por delante en este año 2022 expectativas para superar primero la pandemia, por supuesto, pero sobre todo para generar procesos que provoquen una mejor integración en vista de lo que ocurre con el conflicto armado en Ucrania, como una parte del problema. Y al mismo tiempo esas expectativas se asientan en la posibilidad de recuperar países a la órbita progresista y la inclusión de uno, Colombia, que ha estado gobernado por regímenes conservadores. ¿Es posible imaginar que esas expectativas abran mejores condiciones de vida para los latinoamericanos? De esto queremos conversar con el analista investigador Fabio Borges, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fabio, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola Orlando, gusto es mío. Bueno, es un momento muy interesante en la región. Por un lado negativo, porque estamos sufriendo tremendamente la crisis de la pandemia, todavía las consecuencias de la crisis de la pandemia. También sufrimos por la guerra en la Ucrania, pero por otro lado vemos una ola de izquierda que puede reemergir en el continente, ¿no? Empezando por Argentina, ahora también en Bolivia, recuperando el poder de la izquierda, en Chile, que se elegeu un candidato de centro-izquierda, y ahora, ineditamente, en Colombia, como bien ha puesto. Isso é inédito em Colômbia, porque em los últimos 50, 60 anos, há uma grande criminalização da esquerda e uma persecução tremenda, violenta. Então, é um momento que se acende alguma esperança, é um momento realmente interessante para tentar superar problemas estruturais muito históricos, muito violentos e muito tristes, especialmente em el caso específico de Colômbia. Ya, pero entonces, Fabio, si eso es así, ¿hasta dónde le alcanza al sector progresista de América Latina a revertir toda esta corriente conservadora, como hablaba en su momento Rafael Correa de la restauración conservadora? Porque no solamente es la situación económica mundial, no solamente es la pandemia, sino que también se han generado procesos internos en cada país donde el neoliberalismo ha calado profundamente en la ideología, en el sentido común que adquiere la gente sobre su bienestar y sobre su economía personal. Bueno, hay elementos generales en toda la región que son históricos, ¿no? De una oligarquía poco sensible a proyectos de independencia, de autonomía, de sensibilidad con los problemas históricos, sociales de su propia población. Esos son generales, pero hay elementos específicos en cada uno de los países. Brasil de una forma, Colombia de otra forma, Perú de otra forma, Chile de otra forma, Ecuador de otra forma. Entonces ahí hay que analizar temas un poquito más específicos. Pero el desmonte del Estado, el desmonte de las políticas sociales, esta restauración conservadora realmente ha traído consecuencias trágicas. Y no es fácil la reconstrucción de todo eso, porque en el momento de la emergencia de las izquierdas, en inicio del siglo XXI, vivíamos un mundo diferente del mundo actual, de boom de commodities, de mucho más consenso en la región, con la profundización de la integración con UNASUR, por ejemplo. Ahora es un momento de mucha fragmentación y de aprofundamiento de esas crisis y con estados que realmente estaban con la derecha y que hicieron un papel muy, muy mal en estos últimos tiempos en tentando profundizar políticas neoliberales. Pero en ámbito, em um contexto de pandemia, em um contexto de guerra, hasta governos de direita que intentam impulsionar políticas neoliberais viram que não era viável e tentaram fazer inversões na economia, programas sociais para minimizar essa crise, hasta Brasil em algum sentido. Pero realmente la crisis es muy profunda, la destrucción de esa restauración conservadora no será de la noche para el día que habrá realmente una reconstrucción. Es un mundo más difícil de lo que fue al inicio del siglo XXI. Claro, entonces, Fabio, si el panorama es así, la posibilidad de una mejor integración en América Latina con los gobiernos que ya has mencionado, además de la posibilidad de que gane, por ejemplo, Lula, y siempre Brasil será muy determinante en la geopolítica y en la economía latinoamericana, ¿es posible que se vuelvan a considerar y a replantear y en algún caso repotenciar instituciones de organismos como la CELAC o como UNASUR? Me parece que sim, e serão extremamente necessárias.
E há um elemento positivo, por incrível que pareça, que é o aprendizagem, que não funcionou 20 anos detrás, que agora temos que ter mais atenção para que funcione. Isto vale para o âmbito regional de los organismos regionais e também para as políticas internas. Depois de muitos anos em el governo, por exemplo, de PT em Brasil, que não funcionou bem para estarmos em essa situação tão catastrófica com Bolsonaro nesse momento. Então, esse momento de aprendizagem para a esquerda, para os organismos regionais, será fundamental para que agora seja um projeto mais consistente, sustentável, estável a largo prazo e não uma coisa muito conjuntural a curto prazo como foi ao início do século XXI. Pero o caminho está dado e este momento de início do século XXI foi muito importante para esse momento de aproximação, de aprendizagem e pensar a integração muito mais allá de temas puramente econômicos. Claro, porque ahora, por ejemplo, el Gabriel Boric ha desistido de Prosur, el Grupo de Lima desaparece, es decir, hay una reconfiguración. ¿Hasta dónde, por ejemplo, en esa lógica también se va a entender el rol que puede adquirir Venezuela después de superar el acecho, el hostigamiento y el bloqueo de Estados Unidos en los últimos años, a partir sobre todo del año 2017-18? ¿Es posible que incluso en eso se desmonte toda esa venezolanización que se planteó en la política, incluso en los procesos electorales de cada uno de los países de América Latina? Esse elemento é fundamental. O que passou em Venezuela nos últimos 20 anos também deixa muito aprendizagem. Tinha um rol muito importante em uma integração mais progressista, tinha um rol muito importante na cooperação regional, pero em los últimos tempos, muito por conta do embargo dos Estados Unidos e de pressões externas, a crise se profundizou, a crise migratória, e isso foi utilizado por la direita de uma forma bastante terrorista, não? Que iria passar em outros governos, como se passou em Venezuela. Era a época das fake news, isso foi fundamental na eleição de Bolsonaro em 2018 em Brasil, creio que em Peru, em outros lugares também se explorou muito este tema de Venezuela, pero como sabemos em la política internacional realista e com muita hipocrisia, por incrível que pareça, este contexto de guerra de Ucrânia hace que Estados Unidos se reposicione em relação à Venezuela. É algo raro que pensaríamos algum tempo detrás, pero é interessante que Venezuela regressa a ter protagonismo em um ambiente que petróleo será fundamental. E Rússia era um grande fornecedor de petróleo, então Estados Unidos, por questões puramente de interesse, se acercará talvez de uma maneira menos conflitiva com Venezuela, e Venezuela sobreviveu. Isso é muito importante. Sobreviveu a um tempo de uma crise muito dramática. Então, eu creio que haverá novamente um acercamento de Venezuela como um protagonista em la região, pero também com necessidade de aprendizagem, que não se pode viver apenas do boom das commodities, do bom preço do petróleo, há que diversificar a matriz produtiva, há que criar mecanismos mais democráticos, talvez, e por aí creio que a região como em seu conjunto vai aprender desse momento trágico dos últimos anos para crescer dentro de uma perspectiva agora mais sólida, mais de largo prazo e necessária, porque a América Latina sofre as consequências da pandemia e da guerra, em minha opinião, de forma mais dramática que outras regiões, justamente por la vulnerabilidade externa, justamente por problemas sociais estruturais, justamente por la dependência, e não há, em um ambiente de guerra, de conflito, não há como mirar outras regiões com muita estabilidade em outras partes do mundo. Temos que nos mirar entre nós mesmos. Temos muita complementariedade, temos a sorte de ser uma região mais ou menos pacífica, não? Com poucos conflitos entre países, é uma zona de paz. Então, isso é uma conquista dos últimos 50 anos que não é menor, pero há que retomá-lo com o aprendizagem de lo que não funcionou em um momento talvez de grande entusiasmo das esquerdas.
Para finalizar esta primera parte, Fabio, entonces, ¿qué aprendizaje, ya que has mencionado esto, que esta palabra y este tema y este concepto que es muy importante, qué aprendizaje tienen las élites empresariales, oligárquicas y financieras de América Latina en función de todo lo que estamos conversando? Porque parecería que lo único que cuenta aquí es de qué manera se enriquecen más, sacan plata a los paraísos fiscales, pero de ese aprendizaje de un cambio, de un retomar incluso el desarrollo o el desarrollismo, como decían otros, de América Latina parece que no han aprendido nada. Infelizmente, aí eu tenho que concordar que não podemos ser muito otimistas, não? Pero incluso para os negócios, incluso para o bom funcionamento da economia, se quedou claro que o Estado tem um rol muito importante, que as políticas sociais, as políticas em momentos de emergência, os temas ambientais, independentemente de ser de extrema direita, independentemente de ser insensível a esses assuntos, se não se toma em sério esses assuntos de la desigualdade social, de problema ambiental, incluso para os negócios, isso afasta as inversões, cria um cenário de menos atratividade para as inversões. Então, creio que por elementos puramente de interesse, algumas dessas oligarquias vão aprender que um governo de centro, centro-esquerda, pode ser mais atrativo para a região, para os negócios, aquecendo o mercado interno, criando uma política externa, em el caso do Brasil, muito mais protagonista do que esse momento trágico da política externa brasileira. Então, hasta setores do agronegócio, por exemplo, quando Bolsonaro peleava com China, não teria nenhum sentido, porque isso vai contra os interesses da própria oligarquia. Então, essa oligarquia, incluso na parte dela, eu creio que já apoia firmemente Lula, porque pensam que seria a forma de recuperar a economia que está tão em crise desde que Bolsonaro está aí delante e com o ministro Paulo Guedes, que supostamente é super neoliberal, pero que na prática não hace nada, não logra impulsionar incluso as políticas neoliberais para nossa suerte, porque o momento não permite isso. Hagamos la primera pausa, Fabio, y enseguida volvamos para ver incluso algunos elementos de carácter local en 2 o 3 países que efectivamente pueden modificar la geopolítica de América Latina. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con Fabio Borges, analista, investigador brasileño, a quien consultamos algo a modo de paradoja incluso. En Perú quieren sacar al presidente Pedro Castillo y para eso utilizan el Congreso y no utilizan una herramienta como es el referéndum. Mientras tanto, este domingo en México, Andrés Manuel López Obrador afrontará un proceso revocatorio del mandato. ¿Cómo se entiende la lógica política hablábamos de las derechas, mientras en Perú quieren tumbarla por la vía del Congreso? En cambio, Andrés Manuel López Obrador dice, vamos al revocatorio y afrontemos con el pueblo esta posibilidad. ¿Qué paradoja hay ahí? América Latina não é fácil de entender em seu conjunto, há muitas especificidades, não? Eu creio que no caso peruano é muito peligroso o que está passando. Infelizmente, ¿no? Se llegó al gobierno una izquierda supuestamente más progresista, pero en los primeros 8 meses no demostró mucha capacidad de realmente representar esses intereses del pueblo, de realmente organizar los ministerios, de realmente se acercar a los temas que la población espera. Entonces hay una cierta frustración de parte de la izquierda, incluso por cuenta de Pedro Castillo estar tomando medidas um pouco autoritárias, a lei marcial, que foi uma infelicidade em el dia 5 de abril, que coincidentemente era o dia de Fujimori cerrando o Congresso, então não são buenos señales para isso. Então, realmente, há muito tempo, não, especialmente ao Fujimorismo, a direita em Peru boicota sistematicamente as possibilidades de esquerda. Talvez com menos
intensidade que em Colômbia, em termos de la criminalização da esquerda, pero a memória do Sendero Luminoso também está presente aí. Então, se politiza, se criminaliza todos os intentos de esquerda, que são super legítimos, em um país que a informalidade do trabalho, o sistema de saúde, o sistema de educação estão completamente falidos por anos e anos de políticas neoliberais. Então, a elite peruana, em este sentido, não logra fazer o que a elite brasileira em algum momento percebeu, que um governo progressista pode ser bueno para os negócios também. Pero aí, próprio Pedro Castillo e os partidos de esquerda têm que estar muito atentos para não perder esta oportunidade de estar delante de um governo em um país que necessita políticas de esquerda. Então, eu vejo com um pouco de receio o que está passando. E, claro, uma nova Constituição em Peru, porque a Constituição vigente é de 93, em um período de ditadura de Fujimori, então há que tocar em este tema, pero me parece que o governo e o Congresso não estão sendo muito hábeis em tomar em conta essas demandas que são demandas populares e para a manutenção de seus cargos, tanto em el Congresso como em el caso de Pedro Castillo em la presidência, eu creio que aí não há uma boa comunicação com os movimentos sociais, não há uma boa comunicação com os setores mais progressistas. Então, estamos aí em um momento complicado. Mas seria interessante um referendo, seria interessante uma nova Constituição em Peru. Mas o processo não está sendo bem manejado, em meu ponto de vista. Pedro Castillo está cometendo muitos equívocos em pouco tempo, e isso é um peligro, porque aí vai se generar a situação que a direita deseja muito, não? Que a esquerda é incapaz de governar bem, o que não é certo. Então, não se pode perder essas oportunidades, como me parece que está passando. Em México, já não conosco com tanta profundidade o que está passando todo em México, pero me parece uma buena... Es bueno sempre estar em contato com a opinião pública em geral e não ter medo de enfrentar a opinião pública, desde que você tenha valores, tenha coerência em suas propostas políticas e realmente pueda poner em marcha o que se prometeu em las campanhas eleitorais. Ahora, frente a todo este panorama, ¿cómo entiendes o cómo más bien proyectas la posibilidad de un triunfo de Lula en la región? Quiero decir esto por dos razones. La primera, por lo que constituye en sí mismo Luis Ignacio Lula da Silva como un líder no solamente brasileño, sino también con un gran peso y una autoridad política en la región. Y la segunda, porque hay gobiernos, hay países que incluso siendo de derecha tenían una muy buena relación con Lula, es decir, mantenían unos buenos contactos, había buenas relaciones comerciales y él incluso gestaba procesos mucho más amplios, no solamente quedándose con la izquierda, sino también con la derecha latinoamericana. ¿Qué impacto puede tener en la región un triunfo de Lula? Eu creio que realmente o Brasil tem um peso muito grande na região e seria simbólico, seria importante, seria um momento realmente um momento de inflexão, esta é a palavra, de inflexão. Eu creio que os governos de esquerda em la região se sentiriam fortalecidos e a capacidade de diálogo de Lula seria interessante, porque como você bem ha comentado, Lula tinha esta capacidade, não, de dialogar com a direita. Internamente em Brasil é assim também. Lula nunca foi um radical de esquerda. Ele é um centro-esquerda, pero com grande capacidade de diálogo. E eu creio que em este sentido seria muito bueno para a região. Só para lembrar, recordar um pouco, em el período de Lula, que se cria lá a UNASUR, e teníamos em UNASUR políticos extremamente opostos. De um lado, Chávez em Venezuela e Uribe em Colômbia. Poner estes tipos juntos em uma mesa de negociação e pactar algo era algo muito interessante para a região. E que hace falta agora uma articulação, este papel protagonista do Brasil, que creio que mais allá das desconfianças do imperialismo brasileiro, algo em este sentido, estaria aí um ator que hace falta para a estabilidade da região.
E com Bolsonaro foi um desastre, não? Porque peleou com todos e simplesmente ailou o Brasil de todo o sistema internacional, incluindo Sudamérica. Então você perdeu muito nesse tempo. Seria a retomada de um papel muito importante de um país que é protagonista e que pode jogar esse papel de mediador de conflitos, de criação de uma renda conjunta, do fortalecimento da CELAC, que me parece que será cada vez mais importante, especialmente com as relações que tem com China. É uma forma de alejamento de Estados Unidos também. Então, eu creio que seria. Agora, não será fácil. Eu creio que não é uma eleição que está totalmente decidida. Eu creio hoje, por exemplo, se formalizará uma chapa com Alckmin, que é de centro-direita, e a estratégia de Lula foi essa, de tentar aí defender um polo democrático, incluso conciliando com a direita. E depois, em um cenário de crise profunda como esse, será um desafio tremendo, não? Recuperar a economia, dialogar com os movimentos sociais que estarão esperançosos com Lula, mas também conciliar com a direita, já que isso vice é alguém muito relacionado com a centro-direita. Será intentará aí poner todas as suas habilidades, o que não é fácil, é um equilíbrio muito instável, eu creio. Entonces, si ese es el panorama, ¿cómo valoras o cómo se podría proyectar un escenario distinto, por ejemplo, con Lula en el poder, digamos que ganara Petro en Colombia, y el rol que tendrían estos países en relación con el juego político que ha ido desarrollando en los últimos años Estados Unidos, primero con Trump y ahora con Joe Biden? ¿Hasta dónde podrá dejar de ser más sometida esta región a los intereses de Estados Unidos y a las políticas que, por ejemplo, se han evidenciado en el rol que ha jugado la OEA? Perfeito. Seria um momento de reascensão da ideia de autonomia, de integração, de combate aos problemas sociais, aos problemas ambientais. E realmente não é que há que romper completamente as relações com Estados Unidos, mas há que ter relações mais horizontais. Em este sentido, é muito interessante o rol de China em la região também, como inversionista, já é o sócio comercial principal de la mayoría de los países de Latinoamérica. Este cambio geopolítico en la región me parece interesante, pero la región solo va a aprovechar bien este escenario de una cierta rivalidad entre Estados Unidos y China se tiene un plan común, se tiene una estrategia pensada conjuntamente y que tenga claramente los objetivos estratégicos dessa diversidade de socios estratégicos políticos, econômicos. Em este sentido, é um cenário interessante para a América Latina, desde que a América Latina pueda condensar seus interesses de maneira consensual. Lo que Lula, Petro em Colômbia, quizás, seria um hecho histórico em Colômbia, que normalmente é um país totalmente submetido a Estados Unidos. Então, isso seria um câmbio histórico interessante. É interessante a postura de Chile em este momento. Realmente seria uma novidade histórica e creio que um momento inédito na história da América Latina, porque já temos o aprendizagem de lo que não funcionou antes. Pero agora, mais que nunca, é necessário uma coordenação entre estes países. Y para cerrar entonces la última pregunta, Fabio, Estados Unidos también tuvo un aprendizaje del significado que tiene una América Latina unida, integrada, con líderes fuertes, que le hablen de tú a tú, de frente a frente a los mandatarios estadounidenses, o por el contrario, se seguirá utilizando a mandatarios débiles como el de Paraguay quizás, o el de Ecuador en estos momentos? Eu creio que aí Estados Unidos, em geral, em termos de política externa, é um desastre em todas as regiões, não? Em este conflito com Rússia, o rol dos Estados Unidos, eu creio que é muito negativo para o sistema internacional. Então, eu sou muito pessimista em termos de lo que Estados Unidos está aprendendo. Me parece que não ha aprendido muito, continua prepotente, continua isolacionista, está tentando unir a OTAN, a União Europeia, pero com os países de América Latina, com os países de África e com o Oriente, eu creio que Estados Unidos não tem um bom plano. Em este momento, eu creio que há um retrocesso em termos de capacidade de liderazgo dos Estados Unidos. E eu creio que
fica evidente que está em um momento de decadência. Claro que sí. Gracias por la atención, Fabio. Muy amable por atendernos aquí a conversar sobre América Latina. Siempre será fascinante tocar el tema, pero los desafíos y los retos son enormes para superar estos problemas. Eu que agradeço, é sempre um honor participar em seu programa. Muchísimas gracias a Fabio Borges a propósito de lo que vive la región latinoamericana y las expectativas generadas ya después de un primer trimestre donde parecería que se superan algunos escollos para entender lo que puede pasar en países como por ejemplo Brasil, Colombia también y las dificultades que atraviesa Perú. Y estamos atentos a lo que ocurre este domingo en México, por supuesto. Nos despedimos, nos veremos la próxima semana para seguir reflexionando sobre nuestra América Latina, nuestra patria grande. Chao, chao.